Padre Ivan vai começar falando sobre pastoralidade e rito romano tradicional. Muitas vezes nos acusam de não ser pastoral, está vivendo numa época passada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Santo Antônio, rogai por em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como disse o Padre José, é uma questão muito pertinente à qual nós devemos ter uma resposta inteligente. E como se diz na teologia, se tu queres ser teólogo, aprende a distinguir. Então temos que fazer distinções. Bom, primeiramente, com a guisa de introdução, constatar o problema, dar-se conta do problema. Algumas citações, então, para contextualizar. Eu acho que eu estou na frente de todo mundo. Uma citação de um bispo emérito, um arcebispo emérito do Brasil, de 2011, é o ano, foi um ano depois da instrução Universa Ecclesiae. Tive a graça de viver a beleza da liturgia católica antes do concílio, durante o concílio e depois desse mega acontecimento da nossa igreja. Posso dizer que as celebrações eucarísticas em vésperas conciliares eram cheias de mistério, bem fixas e sem nenhuma extravagância inventiva, mas também eram incompreensíveis e secas. Só mediante muitas explicações é que os fiéis podiam se aproximar do ideal e fazer dessa liturgia um obséquio racional. Estais sempre prontos a dar as razões da vossa esperança. Citação de 1ª Epístola de São Pedro. Isso não era fácil, a começar pela língua misteriosa que se usava, o latim. Liturgia muito bela, misteriosa, porém incompreensível, seca, de difícil acesso à participação dos fiéis. Segundo Dom Aloysio Oppermann. Outra citação, Dom Redovino Rizzardo, de 2007, logo após o motu próprio. Apenas um fragmento, o artigo é mais comprido. Costuma-se dizer que os extremos se tocam, assim como reação aos modernistas, que ficam-se os conservadores, na defesa de um ritualismo vazio e estereotipado, um pouco mais ácido. E por fim, agora saindo do ambiente episcopal, uma citação de um teólogo italiano, um artigo da Unicinos, a Universidade dos Jesuítas do Rio Grande. Na opinião do filósofo e teólogo italiano Andrea Grillo, especialista em liturgia e pastoral, cai em cheio com o nosso tema, um dos riscos reais que surgem a partir da publicação da instrução, a instrução Universa Ecclesiae, é tornar impossível qualquer pastoral litúrgica. Grillo afirma que um efeito perigosamente desorientador do documento paira sobre todos os católicos. Então, o risco dessas autorizações, dessas liberdades que se dá ao rito tradicional, risco de nós estagnarmos um processo de crescimento de pastoral na liturgia, começado nos últimos 50, 60 anos. Então eles têm medo de que isso venha paralisar, confundir, chocar, etc. Bom, eu poderia citar muitos artigos, muitas entrevistas, muitas citações, porém não é necessário. Cantilena. Vamos resumir então em alguns tópicos as objeções contra o rito tradicional, ou seja, as objeções contra a sua pastoralidade, ou seja, que ele não seria pastoral. Não seria pastoral, por quê? Porque impede a participação ativa dos fiéis. Nesses aspectos aqui, nesses pontos. Em primeiro lugar, é clericalista. Quer dizer, nós não vemos uma participação muito grande dos leigos. Leitura, salmo, comentário, mesmo no que concerne o canto, a preferência por um coral clerical, ou pelo menos masculino. Em segundo lugar, é uma liturgia, um rito incompreensível na sua língua, a língua latina, e nos seus ritos muito complicados.
também não facilita muito o sacerdote de costas, a gente não vê o que está acontecendo. Em terceiro lugar, é um rito rubricista, quer dizer, ele não admite a criatividade, ele é fixo, ele sempre pede as mesmas coisas, o tempo todo. E, portanto, elimina a autonomia da comunidade celebrante. Não se adapta, não é criativo. Né? Não se adapta às circunstâncias, aos povos, às culturas, às contingências. Em quarto lugar, ele pende para um esteticismo, que se sobrepõe perigosamente à verdadeira realidade do mistério. Então, nós ficamos apegados à estética, às aparências, e nos esquecemos daquilo que realmente importa, que é o mistério eucarístico. E por fim, ele traria inevitáveis choques na realidade eclesial. Então, um argumento usado é: se essa missa for permitida, esse rito for permitido em determinadas dioceses, haveria um choque cultural, religioso, paroquial, eclesial, que é preferível evitar. Então, por motivos pastorais, muitos prelados alegam que não seria conveniente que em suas dioceses haja esse tipo de celebração. Bom, vamos ter que tirar as consequências da objeção. Não podemos simplesmente lançar essas objeções e não ver que elas têm consequências profundas. Qual seria a principal consequência dessas objeções? Seria de que a Igreja teria feito celebrar durante séculos, ou melhor, desde que o rito romano começou, desde os primórdios do rito romano, que ele começou assim, um rito inadequado à participação dos fiéis. Então nós devemos sustentar esta tese. Não é que esse rito se corrompeu e se tornou inadequado à participação dos fiéis. Ele começou assim, do jeito que ele é descrito: clericalista, esteticista, etc. Ele começou assim, inadequado à participação dos fiéis. E somente num passado muito recente é que se aceitou fazer modificações no rito, se operar uma verdadeira modificação, que na verdade é a publicação de um outro missal. Então é algo meio, digamos, nos deixa perplexo. Como que pode a Igreja ter começado a sua liturgia assim e permanecido assim durante todos os séculos, até o nosso último século passado? É claro, isso implica uma contradição. Nós não podemos sustentar essa tese e ficarmos tranquilos. Quer dizer, a gente não compreende como que esse rito inadequado, isto é, não pastoral, não facilita a participação dos fiéis, ele perdurou durante tanto tempo na Igreja, e ele já começou assim, inadequado, entre aspas. Ele se desenvolveu numa direção oposta à participação dos fiéis. Por que começou assim e por que sempre foi assim? A gente não compreende. Então, as objeções contra o rito tradicional nos conduzem a essa incompreensão, a esse impasse. Mas então nós teríamos que negar todo o nosso passado? Em segundo lugar, como admitir, apesar disso, que esse rito se difundiu em todo o Ocidente, que produziu tantos frutos de santidade? Então, não é só o rito de Roma, é o rito de todo o Ocidente, inclusive nos países de missão. Vamos pensar no Japão, na África, aqui na América, e produziu fruto de santidade por onde ele foi aplicado. E por fim, uma outra constatação: os demais ritos da cristandade, os ritos orientais, não aparentam atender à pastoralidade almejada no nosso século. Ou seja, se nós levantamos objeções e críticas contra o rito romano tradicional, saibamos, nós estamos atacando também esse mesmo sistema praticado nos melquitas, praticado na parte central da missa, onde ocorre a consagração. Fecham-se essas cortinas e ninguém vê absolutamente nada. E essas cortinas permanecem fechadas até a comunhão do celebrante. Até que ele consuma o preciosíssimo sangue, não se vê nada. A consagração não se vê, a comunhão do celebrante não se vê. Ou seja, a gente passa um bom tempo sem ver nada. Agora está aberto, mas quando... porque o sacerdote está dando a comunhão, mas enquanto ele se consagrava e até o momento que ele fosse comungar, não se veria nada. Então, tanto no rito sírio-malabar quanto no rito dos melquitas, se fecha as cortinas. Bom, essa é uma igreja russa, se minha memória é boa, também com a iconóstase fechada, as portas fechadas antes que a liturgia comece. Então as pessoas, elas rezam sempre se dirigindo aos ícones, a presença, digamos, dos ícones, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor nos ícones, como o canal da graça, pelo fato de nós podermos venerar
Nosso Senhor e Nossa Senhora pelas suas imagens. Bom, começa a liturgia, o sacerdote abre a porta. Entretanto, veja como ela é estreita, essa é uma missa russa, quase não se vê muita coisa, né? Ainda mais quando fica sacerdote e diácono passando, aí não se vê mais nada. Então, uma pequenina igreja canadense russa, tem um diácono do lado da região coral, né? Muito fechados, mas nós no Ocidente nunca tivemos isso. Quer dizer, agora que o Senhor está nos mostrando o Oriente, até que o Ocidente não é tão complicado assim, né? Porque nós não temos parede de ícones, né? Tudo é muito visível, né? Então a gente até fica aliviado que no Ocidente as coisas sejam mais simples. Não tanto. Então, aqui é uma pérgola. Estas colunas finas que são atravessadas por esta viga de pedra, né? Que remonta ao século VI, é a única, a mais antiga íntegra, né? Porque isso remonta, segundo diz a crônica, a Constantino, que enfeitou a Basílica de São Pedro e também a de São João de Latrão com colunas majestosas que separavam a nave do presbitério. Então essas colunas majestosas separavam e davam majestade, como eu estou dizendo, né? Então isso acabou se difundindo no Ocidente. Tinha aquela parede de ícones, no nosso caso não, né? Mas nós também quisemos desde muito cedo fazer uma separação que mostrasse a importância do presbitério e ao mesmo tempo o separasse, quer dizer, que ficasse claro na mentalidade dos fiéis que ali se trata de um ambiente sagrado, né? Ao qual nós não devemos entrar e sair a troco de nada, né? Então isso isolava os fiéis do altar, né? Impedia a entrada. Aquilo ali era um sinal de que não era para passar ali, né? Então isso aqui está na Basílica de Santa Justina, em Pádua, é um dos mais antigos íntegros, né? Essas colunas que dão majestade, que mostram a importância do altar e que nos convidam a não entrar ali. É um lugar sagrado. Como o Santo dos Santos do Antigo Testamento, é só para o sacerdote. Isso se desenvolveu no Ocidente. Então aqui é uma igreja, uma catedral, uma ilha ali na região de Veneza, né? É uma das mais antigas também, do século VII, né? E nós já vemos que já começou a se desenvolver. Já tem uma mureta, já tem alguns ícones em cima, a cruz. Então nós, no Ocidente também, começamos a separar, a ocultar, a esconder as coisas. Parece que a igreja estava sempre nos atrapalhando de participar da missa ao longo da história. Em Veneza, então a Basílica Catedral, ela teve várias fases de construção, mas posso dizer que seria mais ou menos no século X essa estrutura, né, que separa o altar o presbitério da nave. E nós vemos também que o próprio altar ele está dentro de um baldaquino, como na Basílica de São Pedro, os senhores sabem disso, né? Também para indicar a importância do altar, a majestade do altar. Separar, indicar majestade, indicar respeito, de uma certa maneira ocultar, porque fica mais difícil de assistir a missa atrás das grades, por assim dizer, né? Parece que a pastoral carcerária foi a primeira criada na história, né? Então o altar primitivo era assim. Nós tínhamos esse tibório, nós chamamos hoje de baldaquino, né? Então ele dava majestade ao altar, ele mostrava a importância, dava um relevo muito grande ao altar. Mas assim como os melquitas, o sírio malabares e assim por diante, nós também no Ocidente fechávamos cortinas antes da consagração, durante o cânon até a comunhão do sacerdote. Nós também fechávamos o altar e ninguém via nada. E os papas enfeitaram algumas igrejas com cortinas riquíssimas, muito enfeitadas, com ouro, com pedras preciosas, com bordados muito finos, né? Então nós também fechávamos o altar durante um certo momento, um período importante da missa, que era o cânon, né? E portanto, como eram 4 véus, se dá esse nome, tetra 4, e vela quer dizer o plural de véus, né? Então haviam 4 véus que fechavam por completo o altar e ninguém via nada. A partir lá do século IX, parece-me, se começa a diminuir a importância desses véus, até porque se começa a colocar sobre o altar relíquias, então é melhor ficar mais aberto para a veneração dos fiéis. Então, nessa iluminura do século XV, a gente vê que a estrutura permanece, o cibório, o baldaquino, mas as cortinas são apenas nas laterais, não mais na frente, de modo que as pessoas já começam a ver a missa. Mas melhorou a situação? Não.
Porque a igreja desenvolveu aquilo que os franceses chamam de jubé, né? Quer dizer, essa estrutura, essa parede, né? Muito parecida com a dos orientais, que isola os cônegos na catedral, né? Ou na igreja da colegiada, né? Para que eles possam cantar o ofício sem serem perturbados pela entrada e saída de fiéis na igreja, para que eles possam rezar o ofício tranquilamente. Então, observe lá no fundo, né? Ainda permanece uma estrutura parecida com o baldaquino, mas aqui um isolamento. Quer dizer, de uma certa maneira a gente tira as cortinas, mas a gente continua escondendo a missa dos fiéis. Então, uma catedral fica na França, isso, né? Na Bélgica. Essa estrutura do século XVI, no estilo clássico, né? Veja que não se vê praticamente nada do altar maior desta igreja, dessa catedral. Aqui, Albi é o sul da França, também do século XVI, estilo gótico flamejante. Também não se vê praticamente nada do altar maior. Então essa estrutura, ela não surgiu por acaso, não caiu de paraquedas em pleno século XII, porque ela simplesmente juntou elementos anteriores, já antigos. Aquelas colunas, depois o calvário que fica no alto, o fato de haver ali uma espécie de púlpito para que os leitores pudessem proclamar leituras. Então só reuniu elementos anteriores, históricos, e se formou essa estrutura a partir do século XII. Mas já é muito antigo, como eu provei naquela primeira foto, que remonta ao século VI, que a igreja sempre quis proteger o altar, mostrar que ali se realiza algo muito misterioso. Então, uma igreja paroquial, simplesmente, como o seu jubé, bem simples, mas que ao mesmo tempo também esconde. Quer dizer, pastoral carcerária em toda parte, missa atrás das grades. Bom, é um choque, porque se nós queremos, digamos assim, criticar o rito romano tradicional pelo fato de ele não ser pastoral, nós jogamos toda a nossa história fora e a dos orientais também. Então há um problema, nós temos que resolver esse problema, porque historicamente a igreja mais quis esconder a missa dos nossos olhos do que mostrar. Se encontrar outras tradições, como tradições da Alemanha, da Áustria, de se descer um véu que cobrisse absolutamente o santuário, o presbitério, durante toda a quaresma, para que ninguém visse nada durante a quaresma, a fim de se mortificar a vista durante o período de penitência. E esse véu só era retirado na terça-feira da paixão. Quando se cantava que o véu do templo se rasgou, era ali que se abria para as pessoas poderem ver a cerimônia da Semana Santa. Mas, inclusive, esse véu durava nos 40 dias da quaresma. Então a igreja parece que ela quer mais esconder do que mostrar. Por quê? Mas se ela quer esconder mais do que mostrar, ela não é pastoral. Mas como que pode ela não ser pastoral? Como que pode nós termos descoberto que os fiéis têm que participar da missa só no século passado? Então estamos diante de um impasse. Então, qual que é a solução para isso? Todo esse conflito não se deve à indiferença à participação ativa dos fiéis. Não é que a igreja fosse ao longo de séculos, desde o começo, indiferente à participação ativa dos fiéis, mas simplesmente porque não temos o mesmo conceito de pastoralidade. Quer dizer, o que nós chamamos hoje de participação nunca se chamou antes. Antes, os fiéis eram convidados a participar de outro modo. São dois conceitos distintos. Enfim, ou se condena todo o passado da igreja, ou se admite que a pastoralidade praticada pelos ritos litúrgicos ao longo dos séculos não é a mesma dos liturgistas dos nossos tempos. Então, nós devemos fazer essa distinção para não cairmos nessa condenação do passado inteiro da igreja. Assim. Está errado o slide. Então, nós temos que, para chegarmos a uma solução plausível, fazer essas distinções. Quais são todas as soluções possíveis? Para nós resolvermos esse impasse. Por que ao longo da história da igreja nós não vemos realizado esse conceito que nós temos hoje de participação ativa? Vamos elaborar todas as hipóteses para escolhermos a boa. Então, a primeira, hoje a gente condena o passado da igreja, o que seria absurdo, dizer que a igreja errou sempre, desde sempre. Então, é uma hipótese absurda. Ou nós proclamamos que houve uma decadência, uma deformação nos ritos litúrgicos, que se afastaram do que era praticado na era apostólica. Então nós proclamamos
que havia uma missa ideal do tempo dos apóstolos, onde todos participavam, onde era tudo muito fácil, muito imediato, mas logo a igreja entrou em decadência por causa do contato com a cultura greco-romana. Então a gente assimilou esses ritos pagãos e nós nos perdemos da simplicidade apostólica, da era apostólica. É uma outra hipótese para resolver o problema, que a liturgia ela entrou num processo de decadência ao longo da história. Uma terceira hipótese seria dizer que, bom, esses ritos são muito belos, mas eles já não servem diante das circunstâncias atuais. Quer dizer, houve um tempo em que as pessoas ficavam satisfeitas de assistir à missa através de uma parede através da qual não se podia ver nada, mas hoje já não dá mais. Era muito bonito antigamente, lá no século XVI, mas hoje não dá mais. As nossas circunstâncias pedem outra coisa. Uma outra hipótese, possibilidade, seria dizer o seguinte: nós admitimos de fato que esses ritos não eram muito pastorais. A igreja de fato errou nesse aspecto, ela se fechou demais. Então o que nós vamos fazer? A solução justa seria: vamos torná-los pastorais. Não precisa mudar a missa, não precisa modificar o rito, mas vamos incrementar um pouco mais a participação ativa dos fiéis, sem modificar o rito. Seria uma solução bastante econômica, bastante piedosa. Ou então, uma quinta e última possibilidade que eu elenquei seria: nós temos que admitir que a pastoralidade praticada pelos ritos litúrgicos ao longo dos séculos não é a mesma dos liturgistas do nosso tempo. Quer dizer, era possível participar da missa desde sempre, porque a igreja tinha um outro conceito de participação, um outro conceito de pastoral. E, portanto, não é que esses ritos eram desprovidos de pastoralidade, é porque o conceito é outro. Então, é uma possibilidade de explicar tudo isso. Nós temos, então, que eliminar as demais para podermos desenvolver esta última, que é a minha. Bom, a primeira solução, como eu tinha dito, dizer que a igreja errou desde sempre, ao longo dos séculos, é absurdo. Então não vamos entrar com o mérito da questão. A segunda solução, se dizer que a liturgia decaiu ao longo dos séculos, que ela era muito participativa no tempo dos apóstolos, todos cantavam, todos participavam, as orações eram espontâneas, e de repente se caiu nesse fixismo tridentino, barroco, etc., medieval também, por que não? Então a liturgia entrou numa decadência. Entretanto, essa segunda hipótese, ela parte de um erro histórico considerável, no qual caíram muitos liturgistas do século XX. Quer dizer, julgar que o rito romano sofreu fases sucessivas sem nexo. Quer dizer, quando nós falamos que assistimos à missa tridentina, alguém vai nos dizer: ah, mas é só a missa de Trento. Quer dizer, é só uma fase. Você gosta dessa fase, mas ela é uma das fases do rito romano. Mas isso é falso, porque justamente o missal de Trento é simplesmente o missal que a igreja ratificou, mas que é muito anterior a Trento e remonta desde os primórdios, desde São Damaso, desde São Gregório Magno, desde São Pedro, por que não? Nós temos alguns elementos que certamente remontam ao primeiro século. Então é um erro nós julgarmos que a liturgia entrou num processo de decadência, porque existe muito mais uma continuidade orgânica, existe muito mais um processo de crescimento orgânico e não de evolução, em que de repente a liturgia se fecha, de repente ela se abre, de repente ela faz isso ou aquilo. Não. Ver essas fases sem nexo dentro do rito romano é um erro histórico. Quando nós dizemos que assistimos à missa tridentina, é uma expressão inadequada, porém popular. Quer dizer, quando nós queremos nos identificar, nós somos obrigados a usar essa expressão, porém é inadequada, porque a nossa missa não começou no século XVI. Ela apenas passou por um processo, digamos assim, de revisão do missal. O missal da cura romana foi aplicado em substituição de certas práticas locais a partir do século XVI, mas em todo caso, o rito romano é o mesmo. Não foi criado, não foi inventado. O Papa Pio V não inventou o missal. Então, nós não estamos apegados a uma das formas do rito romano, sendo que há outras formas bem diferentes, bem mais livres. Não. É o mesmo rito que se desenvolveu desde sempre ao longo dos séculos. Aquela terceira solução que eu tinha dito, ou seja, dizer que o rito romano ele é muito belo, porém hoje em dia é inaplicável, é insustentável, não é possível que as pessoas participem de uma missa tão difícil assim. Bom, essa solução, essa hipótese, ela também parte de uma certa ignorância histórica. Quer dizer, julgar que os ritos católicos possuem uma profunda riqueza espiritual, reconhecer que são belos, profunda riqueza da qual nossos contemporâneos não conseguem aproveitar,
é ignorar que a igreja já atravessou inúmeras crises e aplicou os seus ritos nos mais variados lugares e tempos. Quer dizer, será que só a nossa época não consegue participar do rito romano tradicional? Sendo que a igreja já atravessou crises de fé, de heresia, sendo que ela já aplicou esse rito em locais tão improváveis como a América, por exemplo. Será que não era melhor ter criado um rito indígena? Ou então aplicado ao longo dos séculos, em vários locais, e no entanto apenas a nossa época proclama que não consegue entendê-lo, que não consegue participar dele. Então é uma ignorância da história. A igreja sempre conseguiu aplicar esse rito por onde ela passou, ao longo de todos os séculos. Então não seria possível que só a nossa época não conseguisse participar dele. É algo realmente admirável, para não dizer absurdo. Mas se vulgarizou a informação, todo mundo tem acesso à informação, é a época que ninguém consegue aprender esse rito. Quer dizer, a gente tem mais acesso à informação que as nossas avós, e no entanto, elas sabem muito mais do rito romano tradicional que nós. Né? Quer dizer, elas tinham vontade de aprender e nós não, no final das contas. Então, uma citação do Papa Pio XII para combater esta hipótese, né? São verdades potentes estas dos sacramentos. Ele estava falando a respeito da doutrina dos sacramentos, da teologia dos sacramentos. É esta uma realidade sobre-humana, pronta e capaz de penetrar, ferir, aperfeiçoar o homem totalmente. Os sacramentos têm poder de nos santificar. Mas, quando posta e apta para receber em si aquela realidade, infelizmente, a resposta para muitos não pode ser afirmativa. Quer dizer, muitas pessoas confrontadas com o poder santificante dos sacramentos não conseguem se beneficiar deles. O mundo sobrenatural é para eles, para os mundanos, algo estranho. Nada mais lhes diz. É como se os órgãos espirituais do conhecimento de tão altas e salutares verdades fossem neles atrofiados ou mortos. As pessoas estão cegas para as verdades eternas. Pretendeu-se explicar tal estado de ânimo como defeitos da liturgia. Ela é bela, mas para hoje não serve. Como defeitos da liturgia da igreja. Acreditou-se que bastaria purificá-la, reformá-la, sublimá-la, quer dizer, reduzi-la ao essencial, para ver os errantes de hoje encontrarem novamente o caminho dos divinos mistérios. Então, se nós renunciássemos a essa beleza erudita, só para uma elite burguesa que compreenderia, nós conseguiríamos trazer todo mundo para a igreja de novo. Diz Pio XII, quem raciocina assim, demonstra ter uma concepção muito superficial daquela anemia ou apatia espiritual. O problema não está na beleza do rito tradicional, que só pode ser compreendido por uma elite burguesa erudita. O problema está que o homem moderno renunciou a Deus em todos os aspectos. E ele vai discorrer do fato da sociedade moderna ter se secularizado completamente. E é claro, as pessoas estão cegas para as verdades eternas. Então aquilo que é belo permanece belo. O problema é que as pessoas estão cegas para essa percepção de beleza e de riqueza espiritual. Então o problema não está, digamos assim, na erudição do rito tradicional. O problema está justamente na nossa ignorância crassa e obstinada no pecado e nos erros. Então essa carta é de 1945. Além do mais, continuando na resposta a essa hipótese, não é um elogio ao rito romano tradicional dizer que é belo, mas não para o nosso tempo, porque isso denota mais um defeito do que uma qualidade. Se ele é belo, se você vê algo que é belo e você não quer para você, é sinal de que não é belo. Quer dizer, se é belo, se é rico, então por que não querer abraçá-lo? Então, como diz Pio XII, o problema não está na liturgia tradicional, mas no homem contemporâneo. Ele não quer essa beleza. Ele não quer. Não é porque ele não é belo e nem é rico. Bom, já tivemos aí resposta a várias objeções contra a pretensa falta de pastoralidade do rito romano tradicional, e nós já podemos identificar um pouco as escolas de pensamento daquelas autoridades que eu citei no começo. Então, os exemplos que eu citei seriam da segunda ou terceira solução hipotética. Por exemplo, enquanto Dom Redovino e o teólogo Marco Grillo não veem nesse rito senão uma fase da liturgia romana, uma fase em que a liturgia ficou muito estereotipada, vazia, seca, muito rígida, algo que deve ser superado, uma fase que deve ser vencida.
uma página da história que deve ser virada. Dom Aloísio, por sua vez, ele reconhece, não, de fato é belo, é rico, porém é preciso sacrificar tudo isso em nome de ritos mais fáceis e comunicativos para o nosso tempo. Então, as críticas em geral, quando elas são bem feitas, elas se filiam a uma dessas hipóteses. Ou o rito romano passou e não precisa voltar, não deve voltar, ou ele é belo, mas a participação em voga nos tempos de hoje. Quer dizer, hoje é muito importante que todo mundo siga no livreto, no data show, ou então que a gente cante as mesmas coisas ao mesmo tempo, que a gente se sente, se levanta ao mesmo tempo. A gente aplica isso no rito romano tradicional, a gente educa os fiéis para isso e pensa, bom, agora está garantido, todo mundo está participando. Então nós aplicamos aquilo que se passa nas paróquias, no rito de Paulo VI, ao rito tradicional, para aliviar a consciência. De uma certa maneira, é como se eles, ou melhor, nós, aceitássemos, mesmo sem perceber, as críticas que são dirigidas à falta de pastoralidade da liturgia tradicional. Quer dizer, de uma certa maneira, a gente acaba cedendo à crítica. Quando a gente tem vergonha de não saber responder às orações, quando a gente tem vergonha de não saber cantar, quando a gente não sabe quando é que tem que levantar ou sentar, a gente, no fundo, a gente aceita que tem que saber tudo isso, senão não pode participar. Então a gente acaba capitulando, cedendo a essa tentação de seguir o conceito de participação dos nossos tempos. Claro, em nenhuma dessas soluções, está muito exaustivo, mas vamos terminar o assunto e ir para a conclusão. Em nenhuma dessas soluções se permite que os ritos falem. Isto é, a gente fica dizendo que eles não são participativos, que eles não são pastorais, mas a gente não vai analisar os ritos enquanto tais. Nós não deixamos que eles falem. Nós os interpretamos sem conhecer, ou a gente faz juízos históricos completamente falsos. Esse missal é o missal de Trento, é só uma fase que já passou do rito romano, e assim por diante. A gente diz que eles são belos, mas a gente duvida que a beleza dele esteja ao alcance dos nossos contemporâneos. Ou então a gente fica tentando achar meios de participar da liturgia com medo de sermos acusados de não sermos pastorais. Enfim, a gente sempre tenta sobrepor ao rito romano tradicional a nossa visão dele, mas a gente não deixa que ele fale. Vamos deixar que ele fale. Vamos deixar que ele nos mostre a sua concepção de pastoral, ao invés de nós aplicarmos a nossa, ou a dos nossos contemporâneos. Então, todas essas soluções, em maior ou menor grau, partem de um conceito moderno de pastoral. Então, enquanto nós tivermos esse conceito, a gente não vai compreender a tradição da igreja, seja do Oriente, seja do Ocidente. A gente tem que reaprender o que é pastoral, reaprender o que é participação, para a gente parar de querer julgar o rito romano tradicional, interpretá-lo segundo o gosto dos nossos tempos. Então, devemos deixar que os ritos falem por eles mesmos. Bom, diz um jesuíta, acho que espanhol, nessa coleção de teologia, o seguinte: com efeito, cabe ao teólogo falar aos homens do seu tempo, seja verbalmente, seja por escrito, de modo a ser ouvido pronta e inteligentemente. Então, é a missão do teólogo, uma missão profundamente pastoral, se ele quiser se dirigir aos seus contemporâneos, que ele seja inteligente de falar de modo a ser compreendido e que seja interessante. Quer dizer, ele não pode falar para que todo mundo durma. Tem que ser interessante e tem que ser compreensível. A pastoral, com efeito, consiste na arte de se acomodar, de aplicar os princípios aos casos concretos, de se acomodar à inteligência de cada um, para ser compreendido. Se adaptar à inteligência não é renunciar à verdade e, digamos assim, aceitar o que cada um pensa. Mas se adaptar à inteligência é dizer as coisas de modo que cada um compreenda como a coisa é. Então consiste em se acomodar à inteligência, mas não ao sentimento das pessoas. Isso aqui é profundamente importante. Isso aqui é fundamental. É o divisor de águas entre a pastoral moderna e a pastoral clássica, por assim dizer, a teologia clássica. Se adequar à inteligência das pessoas para que elas compreendam, mas não necessariamente ao sentimento delas. As teologias da nossa época querem se adequar ao sentimento das pessoas, de modo que certos dogmas
verdades inconvenientes, que não dá para dizer sem que as pessoas fiquem tristes, chocadas, etc., ou são negados ou silenciados. Não se fala do inferno. Reduz-se o casamento a uma mera questão de amor. Não se fala mais da importância do batismo, da extrema-unção, da confissão, etc. Tudo aquilo que choca, ou a gente omite, ou a gente adapta, ou a gente nega, ou a gente esconde. A gente tem medo de ferir a sensibilidade dos nossos contemporâneos. E a gente quer fazer pastoral com isso. Ou seja, a gente quer atrair as pessoas para a igreja, escondendo aquilo que elas não querem ouvir, e assim a gente fica satisfeito com uma igreja cheia de pessoas, mas que não tem a mesma fé que a nossa. Então uma pessoa me contou recentemente que tinha ido numa igreja recolher assinaturas contra o aborto, e ela passou uma prancheta e disse: vá passando para que todo mundo que está aqui assine. E um casal olhou para ela e disse: não, a gente não tem a mesma opinião, a gente não concorda. Uma atitude de um sacerdote, uma atitude exemplar, qualquer tipo de prática que vise convencer uma alma ou uma sociedade inteira a crer num dogma que contraria o sentimento dessa alma ou dessa sociedade. Nada mais pastoral do que a eficácia do pregador, do missionário, do apóstolo em convencer uma sociedade a renunciar às suas concepções e mudar de vida. Nada mais pastoral do que os jesuítas convencendo os índios a abandonarem o canibalismo. Nada mais pastoral do que um domingo sábio convencendo as crianças do oratório a não verem mais imagens indecentes. Quer dizer, ele pegava e rasgava. Muito pastoral o domingo sábio. Então, isso é pastoral. A gente não precisa se adequar ao sentimento das pessoas. Pode ter gastado caro nessas imagens, mas é melhor ele perdê-las do que ele queimar eternamente no inferno. Dom Bosco uma vez disse algo muito brutal para uma marquesa, uma baronesa, a respeito da filha dela, perguntando se ela queria que ele perguntou se a filha queria que o braço queimasse eternamente no inferno. E a baronesa, a marquesa, perguntou por quê? Porque olha como está todo. Então, dali por diante, a baronesa educou a filha a se vestir mais adequadamente. Mas Dom Bosco disse algo brutalíssimo, mas serviu, foi profundamente pastoral. Então, se não se pode contrariar o sentimento alheio, Nosso Senhor não poderia ter pronunciado o sermão sobre o pão da vida. Um sermão em que todo mundo foi embora. E quando todo mundo tinha ido embora, e ele queria mandar mais gente embora, ele perguntou aos apóstolos: e vocês? O que estão fazendo aqui, né? E então São Pedro pronunciou como lhe cabe, príncipe da igreja, príncipe dos apóstolos, vigário de Cristo, só tu tens palavras de vida eterna. Então é duro o que dizeis, porém é a verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele fez uma pregação que foi um verdadeiro esparamo. Ele disse coisas muito duras que os fariseus entenderam, mas não quiseram aceitar. Então ele contrariou o sentimento, o orgulho, digamos, nacional desses fariseus que queriam um Messias político e não Nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, ele se obrigou a dizer a verdade, contrariando o sentimento. Ele obteve a adesão dos apóstolos. Mas é claro, a consequência é que aqueles que têm má vontade, dureza de coração, obstinação, resolveram ir embora. Mas é assim que funciona. A gente precisa dizer as coisas como elas são. Se a gente quer apenas afagar o sentimento das pessoas, nós corremos o risco de que elas se percam. Então a verdadeira pastoral é dizer as coisas de modo que as pessoas compreendam, visando ganhá-las para Nosso Senhor Jesus Cristo. E não ter vergonha de contrariar o sentimento. Isso é muito importante. Então é um outro conceito de pastoral. Hoje se fala muito disso. A igreja tem que ser sensível à necessidade das pessoas, ao sentimento das pessoas, aos anseios do homem moderno. Só que o resultado é que nós corremos o risco de esconder a nossa doutrina em nome de uma ideologia universal, uma espécie de globalismo. Então, hoje, a gente busca admitir os sentimentos dos fiéis na liturgia, mas com isso a gente sacrifica o rito. A gente admite toda a inovação e a gente sacrifica aquilo que o missal pede. Enquanto que antes se buscava mortificar esse sentimento, para que não se opusesse às graças do rito. É preciso dizer para as pessoas que certos sentimentos, certas opiniões não convêm, se nós quisermos receber os sacramentos como convém. Quer dizer, não pode esconder pecado na confissão, não pode comungar sem estar devidamente preparado e assim por diante. Então é preciso mortificar o sentimento das pessoas para que a graça produza o seu efeito.
nós devemos partir de um princípio de doutrina, de revelação, que é o seguinte: por causa do pecado original, o homem sofre a desordem das paixões, de modo que o sentimento dos fiéis deve ser corrigido pelas graças que emanam da liturgia, muito mais do que assumido por essa. A liturgia deve muito mais corrigir, ordenar os nossos sentimentos do que assumi-los tais quais, como se fossem bons tais quais. A missão da liturgia é justamente as graças devem nos corrigir, pôr em ordem de novo a nossa natureza. Então, Nosso Senhor instituiu os sacramentos da Santa Missa, que, como diz o Catecismo, são os sinais sensíveis e eficazes da graça, né? Porque isso convém à natureza humana. Né? Nós só conhecemos o espiritual pelo sensível, pelo corpóreo. Então ele nos comunica a graça por meios sensíveis. É algo muito pedagógico para a nossa natureza humana. A Igreja, por sua vez, instituiu os ritos dos sacramentos. Né? Apesar de Nosso Senhor ter começado os ritos, ele cantou salmos com os apóstolos de ação de graças após ter celebrado, instituído a Santa Missa. Então Nosso Senhor deu a entender, também pedindo para que se preparasse o cenáculo, deu a entender que deve haver uma preparação, deve haver algo adornando os sacramentos. Né? Então ela instituiu os ritos por 3 razões. Em primeiro lugar, para representar a graça a ser conferida. Quer dizer, o rito mostra o que é que está acontecendo espiritualmente, qual é a graça que está sendo aplicada. Em segundo lugar, preparar o celebrante e os assistentes à recepção da graça, dispor a nossa alma para que nós possamos vencer o apego aos pecados e receber mais frutuosamente a graça. E por fim, manifestar a glória de Deus que nos redime, que nos salva. Então, ainda que a matéria e a forma que Nosso Senhor instituiu já manifestem a graça a ser conferida, então, a água do batismo e a fórmula dão a entender que vai se passar uma purificação espiritual, isto é, nós seremos lavados do pecado original. Isso já está expresso naquilo que o Cristo instituiu. Os ritos da Igreja, apesar disso, pretendem explicitar aquilo que já está contido nos ritos dos sacramentos. A Igreja apenas explicita, ela torna mais claro ainda. Porque essa clareza é a confissão de fé da Igreja. É a Igreja confessando a fé, instituindo esses ritos. Contra as heresias e a nossa própria incredulidade. A nossa própria incredulidade. Como aconteceu naquele milagre que o sacerdote, o milagre de Ocena, né? O sacerdote consagrou e disse, duvidando. Então, justamente, o rito imperia a crer, mas ele ainda não conseguia crer. Né? Então, a Igreja confessa a fé justamente para nos ajudar a combater as tentações contra a fé. Nesse sentido, a pastoralidade do rito romano tradicional se observa na clareza doutrinal expressa em cada rito dos sacramentos, sobretudo na Santa Missa. Afirmação inequívoca da presença real de Nosso Senhor, do sacerdócio hierárquico e do sacrifício incruento. Essa clareza doutrinal, por mais que os senhores não achem isso muito interessante, é eminentemente pastoral. Como o sermão do pão da vida também foi. Ou seja, se nós esperamos pastoral como uma adequação genialíssima que mostre em cada circunstância, em cada momento, uma adequação ao sentimento de cada um, não. Essa clareza doutrinal, ela é pastoral. E não há nada mais pastoral do que essa clareza. Porque está confessando a fé. Está nos ajudando a ter fé católica. E, portanto, isso nos ajuda. Isso, portanto, é pastoral. Então, a rigidez que se diz a respeito do rito romano tradicional, ela se torna uma exigência nesse caso. Se nós admitimos que é profundamente pastoral que o rito seja claro teologicamente, doutrinariamente, então o fato de ele ser rígido é algo pastoral também. Isso torna uma exigência, a fim de afirmar a imutabilidade da doutrina. Quer dizer, se a liturgia muda pouco ao longo da história, e muda em aspectos apenas marginais e acidentais, é em vista de que nós compreendamos que a fé é a mesma. E isso nós podemos observar claramente nos anos 60. Párocos que de uma hora para outra jogaram fora os altares, as alfaias, os paramentos, as imagens, fizeram uma verdadeira revolução nas paróquias. Muitas pessoas perderam a fé dizendo, bom, quer dizer que tudo aquilo que eu aprendi na infância não vale nada. Então, essa estabilidade do rito humano, ela é para o nosso bem. É para a gente ter certeza que a fé é a mesma e que a gente recebe isso dos apóstolos.
Então é um testemunho de fé, é uma prova de que a nossa fé é de origem apostólica, a estabilidade do rito. Então isso é pastoral, isso é para o nosso bem. Quanto mais se admitem mudanças, e quanto mais elas forem drásticas na liturgia, mais elas penetrarão na teologia. Quer dizer, se tudo muda o tempo todo, qual é finalmente a fé da igreja? A gente não sabe. Então isso não é pastoral, porque não nos ajuda a ter fé católica. A segunda função dos ritos é essa: servem para preparar o celebrante e os assistentes à recepção da graça. Então, também nesse sentido, a pastoralidade do rito romano se observa na correção da sensibilidade. Então, se o pecado submete o afeto nossos afetos, aos bens terrestres, a gente fica dependente, apegado às criaturas, a beleza, a nobreza, a gravidade, quer dizer, a seriedade e a perfeição dos ritos assume um caráter medicinal para o pecador apegado às criaturas, na medida em que, em primeiro lugar, nos ensinam a não ser escravo das criaturas, mas a nos servirmos delas a fim de obter os bens espirituais. Quer dizer, a liturgia se serve das criaturas para obter bens espirituais e, portanto, nós não devemos ser escravos das criaturas, mas senhor delas. E, sobretudo, para se servir delas a fim de obter bens espirituais. Então, a liturgia, ela ajuda a corrigir a nossa sensibilidade depravada. Em segundo lugar, intentam substituir e corrigir esses afetos desordenados, apresentando aos sentidos o que há de melhor sobre a terra. Então, a beleza da igreja, a beleza do canto, dos paramentos, dos ritos, tudo isso serve a raptar os nossos sentidos. E, portanto, nos fazemos desapegar das criaturas, esse desapego desordenado, desses afetos desordenados, fazendo com que a gente, portanto, tenha uma visão mais elevada das coisas. Corrigir e substituir os afetos desordenados, nos apresentando aquilo que há de mais nobre no serviço de Deus, é claro, a liturgia. Então, o recurso à beleza, ele não é a fuga do essencial, como se disse nas objeções, esse esteticismo perigoso, essa juventude, digamos que se apega ao rito romano tradicional como uma moda passageira, apenas numa mera questão estética. A estética não é algo acidental, passageiro, não é uma moda, é algo importante, não é a fuga do essencial. É uma medida profundamente pastoral, para nos ajudar a nos apegar das criaturas. Quer dizer, purifica os nossos sentidos, apresentando uma música ordenada, apresentando uma arte adequada. Nós vemos o choque que é entrar numa liturgia tradicional, saindo do barulho das ruas, da feiura de muitas cidades que estão destruídas por pichações e todo o barulho do trânsito, etc. Então isso purifica os nossos sentidos, eleva os nossos sentidos para coisas mais nobres, para as verdades sobrenaturais. Então a estética tem um papel importante na correção dos nossos sentidos e, portanto, é claro que ela é profundamente pastoral. Assim. Então, o desprezo pela estética, nos tempos de hoje, não deixa de revelar uma tentação ao angelismo. Quer dizer, é como se nós não precisássemos do corpo, da matéria, para servir a Deus. Então, aquelas igrejas minimalistas que não tem absolutamente nada dentro, parece que nós não precisamos dos sentidos para conversar com Deus. Há um desprezo da matéria, da sensibilidade. Isso não é católico. Por fim, a terceira finalidade dos ritos é que eles servem para manifestar a glória de Deus, o sumo bem, o ser excelentíssimo, a quem devemos amar de todo o coração e de toda a alma, sabendo, porém, que nunca será o suficiente o nosso amor por Ele, e que o amor dele por nós é, antes de tudo e sobretudo, um mistério. Se o amor de Deus coubesse na nossa inteligência, não seria imenso. E se não fosse imenso, não valeria a pena. Então o amor de Deus é imenso, por isso vale a pena. E por isso é misterioso, não cabe na nossa inteligência. Então a obrigação de uma liturgia pastoral é mostrar para nós que o amor de Deus é um mistério. Que nós entramos em contato com realidades misteriosíssimas. Isso é profundamente pastoral. Então, nesse sentido, a pastoralidade do rito romano tradicional se observa na sua confissão permanente da majestade, da grandeza de Deus e dos demais atributos dele, que nos movem a adorar reverentemente e a se inclinar diante do mistério. A gente se sente pequeno diante de uma liturgia misteriosa. A gente se sente uma criatura
inútil, digamos assim. A gente sente uma poeira no universo. Mas isso não é para nos desmerecer, muito pelo contrário, é para ver que Deus nos chama para algo grandioso, que é o amor dele. Então o rito tradicional nos inclina a uma profunda humildade diante do mistério. Não a pretensão de querer tocar as coisas, um Prometeu que vai buscar o fogo lá no Monte dos Deuses. Não, nos inclina a uma humildade diante de Deus. Também não vou de Ícaro, querer subir até o sol. Claro, vai ter uma queda, vai se precipitar em toda a velocidade, né? Então nos inclina a humildade diante do mistério. Com efeito, na liturgia, Nosso Senhor está presente pelos efeitos da sua paixão. Ele nos comunica os efeitos da paixão pelas graças sacramentais. E também presente no Santíssimo Sacramento, presença real. O rito tradicional, ele circunda esta presença de Deus, dos efeitos da sua graça, do Santíssimo Sacramento, de reverências, né? Circunda a presença de Deus de reverências, ao mesmo tempo que de mistério. Ele está presente, mas parece que a igreja quer que a gente se afaste e se aproxime ao mesmo tempo. Exemplo, o sacerdote, ele eleva a hóstia, ele mostra para todos após a consagração. Mas quando ele consagra em voz baixa. E ninguém ouve absolutamente nada. A igreja nos dá a comunhão. No entanto, não deixa que nós toquemos dela. Então a igreja mostra, Deus se faz presente. Como diz o Salmo, não há nenhum Deus igual ao nosso. Esse Deus presente, Deus conosco. Como diz São Tomás de Aquino também no ofício do Corpus Christi. Deus conosco, Deus presente. Mas devemos nos lembrar, ao mesmo tempo o amor dele é imenso, é incompreensível, é misterioso. E portanto nós não devemos nos aproximar com pretensão. Então a igreja deve nos salvar dos pecados que nós poderíamos cometer por uma pseudo-familiaridade. Então a igreja circunda a presença de Nosso Senhor de mistério. Como Deus está muito próximo de nós na liturgia, a igreja, o rito tradicional, se obriga a velar a Deus, esconder a Deus de uma certa maneira. Ele está muito próximo de nós, é preciso escondê-lo. De inúmeras formas. A voz submissa do padre, o véu do cálice que esconde o cálice, o véu do sacrário que esconde o sacrário, essas paredes todas que escondiam a missa da gente ao longo da história, e assim por diante. Para evitar toda a profanação, presunção ou pseudo-familiaridade. Ou seja, tudo aquilo que os senhores estão cansados de ver. As comunhões sacrílegas, a irreverência na igreja, uma pseudo-familiaridade, um tratamento irreverente para com Deus Nosso Senhor. É aquilo que disse São Luís de Montfort: Nosso Senhor se faz nosso irmão, nosso amigo, mas Ele não deixa de ser nosso juiz. E portanto não devemos esquecer que Ele é Deus ali no sacramento. Então a igreja protege Deus, circundando de mistério o rito. A igreja protege. O senhor tem ideia do que é isso? A igreja protege Deus. Sendo que Deus é que nos protege, né? É aquilo que diz uma antífona do dia da Candelária, né? Que o ancião segurava o menino, Nosso Senhor, nos braços, né? Mas, no entanto, era o menino que sustentava no ser o ancião. Quer dizer, se Nosso Senhor quisesse, Simeão morria, não deixava de existir. Né? Mas Simeão, em todo caso, protegia Nosso Senhor. O que a Santíssima Virgem foi para o Verbo encarnado, o rito é para a presença de Nosso Senhor no sacramento. Ninguém vai a Nosso Senhor senão por Nossa Senhora. Do mesmo modo que ninguém deve se aproximar da Santíssima Eucaristia com desprezo dos ritos que a circundam de adoração e reverência. Que ninguém ouse comungar a não ser da forma como a igreja quer. Que ninguém ouse celebrar a não ser do jeito que a igreja quer. É o meio para termos acesso adequadamente a Nosso Senhor. Assim como Nossa Senhora é o meio para nós termos acesso a Ele, na sua presença em nós pela graça. Consequentemente, é uma falta de pastoral a negligência ao culto eucarístico, porque induz as almas que Nosso Senhor não deve ser adorado ou que simplesmente não está presente. Quer dizer, quanto menos tem rito, menos tem mistério, menos tem véus escondendo Nosso Senhor, mais parece que ou Ele não está presente ou não é tão importante assim. Então esconder é profundamente essencial. É preciso esconder mesmo, para a gente ter certeza que é algo profundamente sério. Nós estamos diante de Deus. Quem tocou na Arca da Aliança no Antigo Testamento, morreu. Quem não devia tocar, né? No Novo Testamento teve a Safira, que vendeu as propriedades, mentiu para São Pedro e morreu. E a gente?
e as nossas comunhões que não deveríamos ter feito, e as confissões que não fizemos mal feito de propósito. A igreja precisa proteger a graça da nossa própria malícia. Nossa própria malícia. O mistério no rito romano tradicional, aqueles véus, tudo aquilo que escondia, que atrapalhava a participação do povo, esses ritos que não são pastorais, né? Postura de costas, uso da língua latina, ninguém entende nada, ritos complexos, orações em voz baixa, silêncio o tempo todo, já não se tornam mais obstáculos a serem vencidos, superados pela pastoral. Mas o próprio exercício da pastoral. Tudo isso existiu de propósito para a gente aprender a tratar com o nosso Senhor Jesus Cristo, presente nos sacramentos e na Santa Missa. A igreja fez isso para o nosso bem. Consequentemente, devemos dar o justo lugar a certas medidas, os livretos, a uniformização da postura, todo mundo de pé, todo mundo de joelho, todo mundo respondendo na mesma velocidade, sempre igual. Por quê? Porque se nós acharmos que nisso consiste a participação, a gente acaba cedendo aos argumentos daqueles que dizem que o nosso rito não é pastoral. Quer dizer, a gente não precisa necessariamente ter um livreto. É oportuno. Julgo que seja muito oportuno, né? Aprender as orações, saber cantar, etc. Mas se não tiver isso, não tem problema. Quer dizer, nós não devemos nos servir disso para superar o mistério. O mistério vai permanecer apesar do teu livreto. O mistério vai permanecer apesar do teu latim. O mistério vai permanecer apesar do teu gregoriano. O mistério vai permanecer apesar de você estar de joelho na hora certa. É importante saber disso, né? Até alguém disse para um bispo da minha diocese de origem, que tinha feito um curso de liturgia, e falou: ah, Dom Wagner, agora que eu fiz esse curso de liturgia, eu entendo tudo sobre a missa, eu sei tudo. E o meu bispo respondeu: então agora não tem mais mistério. Se você entendeu tudo, né? Então nós devemos dar um justo peso às coisas. O livreto vai me ajudar a participar da missa, sim, mas o mistério está lá e não será superado pelo teu livreto. A igreja quer, assim, revestir os ritos de mistério, para nos ensinar a ter reverência, a ter humildade, para tratarmos as coisas santas. Então, conclusão? Outra frase daquele documento, daquela carta de Pio XII. Dando-nos os sacramentos, Cristo não entendeu eximir-nos da luta para a perfeição cristã, mas de nos tornar aptos para afrontá-la. Então, quando a gente recebe o sacramento, a gente não sai da confissão impecável, imaculado. Não, a gente recebe a graça para continuar lutando contra o pecado. Ninguém mais do que o apóstolo Paulo colocou em uma luz radiosa a magnificência da vida sobrenatural que nos comunicam os sacramentos. Ninguém colocou mais elevadas exigências e condições da parte pessoal dos fiéis quando se trata de ambulare in novitate vitae, andar numa nova vida, uma vida nova, uma vida conforme a graça de Deus. Nesta cooperação entre o quê? Entre a virtude, a força, o poder do sacramento e o nosso esforço, a nossa ascese, o nosso combate espiritual, consiste o segredo da fé viva, da vida seriamente cristã e da verdadeira tendência para a perfeição espiritual. Lá é o ponto central onde vem unir-se na unidade a liturgia e o ministério pastoral, e lá é ao mesmo tempo ápice desta união. Nada mais pastoral, portanto, do que ensinar as pessoas a combaterem os pecados. Nós não devemos modificar os ritos, não seguir as rubricas, etc., afrontar a lei da igreja, porque as pessoas não praticam bem a religião. Nós devemos incitá-las a praticar corretamente. O problema não está do lado do sacramento, que é ineficaz, dos ritos que são ineficazes. O problema está do nosso lado. A gente não faz o nosso combate espiritual, mas o sacramento tem poder para nos santificar. Então nós devemos unir essas duas coisas, o combate espiritual com a eficácia dos sacramentos, e nisso consiste o ministério pastoral. O sacerdote deve fazer isso, pregar as pessoas a bem aproveitarem os sacramentos, os ritos da igreja, né, para que eles possam produzir o efeito esperado. Então, eis aí um resumo da pastoral, do rito tradicional e dos demais ritos da igreja ao longo da história, que são muito mais adequados, né, do que muitas expressões de hoje que são apenas do puro sentimentalismo, a condescendência com os sentimentos desordenados das pessoas, né, e que nós devemos confrontar para não deixarmos que elas se obstinem no pecado.
gente começou um pouco atrasado, aliás, bastante atrasado. Para não encavalar tudo, não perder tempo, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, de 5 minutos, certo? Se você quiser tomar uma água, comer alguma coisinha rápida, né? Mas logo em seguida a gente retoma com a palestra.